De volta ao Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, hoje falando sobre carga tributária e os impactos disso para o consumidor e para o setor lojista, como receber essas mudanças e principalmente esses aumentos que lamentavelmente acontecem, não na mesma proporção em que os benefícios do governo são concedidos a quem trabalha e a quem os paga. Queria perguntar para o Flávio Felipe, secretário de Comunicação e Capacitação da CDL Jovem, qual é a cobrança de vocês e o tratamento de vocês hoje para quem está procurando a CDL Jovem para capacitação, principalmente ligado a essa área de imposto? Tem muita dúvida ainda de gente que quer empreender, quer montar um negócio, mas fica naquela, poxa, eu vou pagar mais imposto do que seria descontado na minha carteira se eu fosse funcionário de uma empresa e por aí vai? A CDL Jovem ela faz uma parte de capacitação abrangendo todos os assuntos onde um jovem passa, desde a montagem até conversas com empresários para a gente conhecer uma história de vida e se espelhar. E a gente tem também essa dúvida que, como todos falaram aqui, a gente às vezes não consegue nunca chegar a um fim, né? Então a gente tem ajudas onde a gente chama advogado tributarista para conversar, o que eu acho que teria que ser um curso de um ano, não simplesmente um bate-papo como a gente costuma fazer, mas dali a gente começa a jogar essa ideia na cabeça dos jovens que estão participando, para a gente poder hoje uma pessoa no nível de que estão ao meu redor aqui para poder falar desse assunto, sabe? Eles vão estar aprendendo de que eles podem discutir esse assunto, que eles podem cobrar no futuro e quando eles tiverem a empresa deles, eles consigam estar de frente com o contador e muitas vezes não depender do contador para tirar essa dúvida. Eles mesmos já têm uma base onde eles podem trabalhar. Então a gente tem, na parte de capacitação da CDL Jovem, a gente trabalha essa parte tributária, parte de empreendedorismo, parte de e-commerce, digital, tudo que a gente possa levantar na cabeça de um jovem, a gente trabalha. Eu queria também até falar sobre a 1357, que a gente teve na Assembleia Legislativa uma discussão onde a gente encheu a plenária, que foi uma coisa que teve gente em pé, então a CDL Jovem estava lá, a parte jovem estava lá, não creio só a CDL Jovem, mas a parte jovem estava lá, o Estado todo, todas as sociedades estavam lá, usar a palavra do advogado, que é a sociedade organizada, eu gostei disso. Então a gente estava lá, a gente viu acontecer, a gente acompanhou, e eu acho que essa sociedade organizada está de parabéns. Sim. Se todo mundo, toda parte da sociedade, uma parte, ou seja, comercial ou empresarial, tenha um pouquinho disso, essa força consegue fazer essa vitória que a gente teve, que foi retroceder a 357. Isso a gente está aprendendo, isso a CDL Jovem teve como exemplo. Esse exemplo vai seguir para anos adiante, é isso que eu acho que tem na parte da capacitação. Claro. Só um pequeno adendo aí, nós trabalhamos bastante, infelizmente ainda não conseguimos, estamos tentando, mas implementar a educação financeira né, no ensino fundamental, acho que seria importantíssimo, para que já desde lá a gente pudesse aprender como tratar com dinheiro, como tratar com as compras com crédito. Acho que isso é fundamental para que a gente pudesse ter também uma condição melhor aí para todos, não só na área pública, mas também né, no nosso dia a dia. E isso é uma tentativa nossa aí, em termos de federação. Até agora a gente não conseguiu porque as grades curriculares todas, elas já têm um grande volume de matérias, mas existe até por parte do governo federal agora uma normatização aí falando a respeito disso e eu acredito que isso é muito importante. Claro. Eu queria perguntar para o doutor Vicente o seguinte, nós tivemos aí manifestações contra a 1357, a favor da sua suspensão, e foi muito positivo porque efetivamente o benefício veio. Mas eu quero saber qual é o peso das manifestações populares, principalmente das classes, do lojista, do consumidor, para efetuar mudanças na legislação tributária. É possível, com ações como essa ou com outro tipo de mobilização, mexer no que é tão fixo, tão distante, às vezes parece, e tão taxativo, não, tem que pagar, é isso aí, não se discute. Dá para acreditar nisso? Felipe, eu tenho que acreditar nisso, tá? Não como advogado, mas como cidadão. Eu tenho que acreditar nisso e eu tenho visto isso acontecer. Tá? Então a gente vê essa questão do decreto do diferencial de alíquota, a Fiesc tem um setor para auxiliar, porque querendo ou não, o nosso legislador, que é um dos grandes responsáveis pela estrutura que a gente tem, ele não é uma pessoa formada em direito, ele precisa
ou que ele tenha alguém ao seu lado, ou que alguém da sociedade diga para ele, olha, isso que vai ser votado tem essa e essa consequência. Então, quanto melhor ele tiver informado, eu espero que melhor ele decida a nosso favor. O Ksal falou muito bem em relação a decisões difíceis, decisões duras têm que ser tomadas. Muitas vezes tem que cortar na carne, pode fazer uma coisa impopular, mas sempre procurando um benefício a longo prazo. Né? A gente tem... o Sérgio começou a falar sobre a questão da nota fiscal, de destacar o valor na nota fiscal. A dificuldade disso é grande, o Sérgio colocou isso muito bem, porque alguns tributos até a gente não sabe no momento da venda quanto foi, só depois de apurar. Mas a carga tributária virou um negócio tão importante para o empresário que até essa questão de destacar o valor na nota começou a ser discutida. Por quê? Porque aqui, na forma como o empresário tributava aquela mercadoria, estava o diferencial competitivo dele. Ou seja, não é que ele tinha um produto melhor, não é que ele tinha um produto que entregava mais rápido, nada disso. A tributação dele estava melhor e aí aquilo era um diferencial. E aí as empresas foram até o Poder Judiciário para afastar essa obrigação. Não, eu não quero dizer quanto é que eu pago, porque essa é a minha vantagem competitiva. Então, assim, esse país está errado. Quando a gente chega no ponto da vantagem competitiva ser uma questão tributária de empresas dentro do mesmo setor, na mesma cidade, porque uma lê de uma forma, uma determinada lei, outra lê de outra forma, tem uma coisa muito errada. Mas não é uma postura, Ksal, também muito intervencionista do Estado em colocar legislações em que o lojista, o comerciante, enfim, quem trabalha, quem paga o imposto, tem que ceder a esse tipo de cobrança para poder ficar dentro da lei? Olha, Felipe, esse é um ponto assim, por um lado, o empresário ele gostaria que realmente se mostrasse, fizesse uma exposição de qual que é a carga tributária que incide sobre aquele produto. Agora, por outro lado, isso é uma situação assim, muito complexa, muito difícil de alcançar. Por quê? Porque não é só o tributo que é gerado por aquele negócio, por aquele momento de venda. Existe toda uma cadeia de tributos anteriores que esse empresário não tem conhecimento, né? E que está agregado naquele produto. Ou seja, quando você compra um produto para revender, esse produto adquirido já vem com uma carga de imposto. Somando toda essa cadeia que vem desde transporte, porque é o custo do transporte, é o custo de produção, são previdenciários, carga não só tributária, mas também previdenciária, né? Então, fica difícil de fazer uma demonstração precisa de cada produto, como prevê a lei. Felizmente, ela prevê essa flexibilidade com relação ao que vai se informar, né? Agora, complementando uma questão que digamos assim, que eu acho que é fundamental, sempre que surge uma medida forte, e isso nós temos assim situações comprovadas de que realmente está certo, é a mobilização social. Ou seja, Santa Catarina, durante algumas oportunidades do passado, tentou elevar a carga tributária do ICMS, ou seja, nós temos hoje uma carga de 17%, enquanto outros estados têm 18%. Mas sempre que essa situação chegava para debate na Assembleia, o segmento empresarial lotava aquela plenária toda lá e mostrava que não era viável uma situação dessa. E não se aprovou. Nós tivemos agora essa situação do decreto, nós tivemos recentemente aqui, eu acho que Santa Catarina foi pioneira nessa questão da CPMF, até porque teve um apoio muito grande aqui do deputado Paulo Bornhausen, que foi realmente quem acabou levando essa situação no contexto nacional. Antes disso, talvez não se lembrem, teve uma medida provisória, chamada na época medida provisória 232, que veio também assim, de uma forma acachapante, que elevava assim, enormemente a carga tributária para todos os prestadores de serviço. Não afetava o comércio diretamente, porque o comércio não sofreria essa incidência direta, mas indiretamente sofreria, como toda a população sofreria. Quando aquilo foi implementado também da mesma forma como que diz assim, olha, isso aqui não vai voltar, vai ser aprovado, e eu me recordo inclusive de debates que participamos aqui na Conversas Cruzadas, em que participaram 2 deputados defendendo justamente a aplicação, essa elevação da carga tributária, e a mobilização social cresceu, começou aqui em Santa Catarina, no Paraná, e cresceu, tomou o corpo no Brasil inteiro e conseguiu se derrubar essa medida provisória. Isso foi um outro marco, assim, na época essa foi a primeira derrota do governo com relação ao projeto apresentado.
depois teve essa questão da CPMF, e nós tivemos aqui vários exemplos em Santa Catarina com relação ao ICMS. Já foram 3 tentativas recentes, que eu me recordo, de tentativa de elevação dessa carga. Felizmente, a população, ou seja, os contribuintes, de uma maneira geral, unidos, conseguiram segurar. E essa carga, repito, Felipe, assim, ela não seria elevada, né, se tivesse a contrapartida, se tivesse o retorno, mas não tem. Ou seja, além do imposto, você tem que pagar pela educação, você tem que pagar pela saúde, tem que pagar pela segurança. Ou seja, você acaba tendo 2 gastos, um para aquilo que deveria ter um retorno e o outro que é para aquilo que você realmente precisa. Sim. Então, e a intervenção hoje do governo federal, ela chega no fim que chega um ponto que até complica, porque até a redução fica inviável. No caso, tinha uma resolução do Senado no início do ano, número 1 de 2013, que fazia com que o ICMS entre estados ficaria até 2026 em 4%, ICMS entre estados. Agora você imagina o que ia acontecer. Se o ICMS fosse igual em todo o Brasil, entre estados, 4%, os comerciantes, as pessoas, todas as pessoas iriam comprar produtos em outros estados. Por quê? Se ele comprar na indústria catarinense, era 17%. Se ele compra fora do estado, é 4%. Né? Aí, qual estado queria ser o mais beneficiado? O mais industrializado. Sim. Que seria São Paulo. Então, também não é uma coisa justa. Aí a gente tem que concordar que essa redução, no fim, seria ruim. E é uma redução. Então, realmente há uma necessidade de ter uma mudança. Não é uma simples uniformização dos impostos. Tem que haver uma forma diferente. E eu acredito que o imposto único seria uma forma talvez mais fácil da gente... Porque se coloca aqui um imposto dentro do estado, uma coisa, fora, entre estados, outra. Tem outros impostos diferentes ainda a mais. Então, tudo isso dificulta muito a viabilidade da redução. Sim. Doutor Vicente, o senhor concorda que esse é o caminho? Sem dúvida. A simplificação é essencial para que o empresário consiga atender o seu foco. O empresário tem que estar preocupado em quanto é que é o custo exato de quanto ele vai vender. A ideia de a gente não ter exatamente quanto ele vai pagar, qual é a margem dele, quanto é que ele vai gastar de tributos naquilo ali, inviabiliza uma operação minimamente tranquila. Né? A gente tem alguns exemplos. A França agora recentemente está tentando aprovar 75% de imposto de renda sobre quem ganha mais de 1 milhão de euros. Né? Então, o Gerard Depardieu saiu, francês, disse, não, aqui eu não quero mais. A Rússia, venha para cá, muito bem recebido, passaporte, ele está morando na Bélgica. Então, às vezes, quando tu espreme demais, o negócio não tem como terminar bem. Faz parte do direito do contribuinte querer pagar menos. Tem a história que eu sempre conto para meus alunos. Na Inglaterra do século XVII, o rei determinou um imposto sobre o número de janelas das casas. Qual foi a conclusão? O pessoal pegou e começou a cimentar cada janela. Não tem solução. Claro. Quando se aperta demais o contribuinte, ele vai parar com a atividade, ou então ele vai tentar achar alguma possibilidade de sobreviver naquele caos. Então o Estado tem que ter essa noção que tem limites. É verdade. Na 357, na Assembleia, o que eu mais vi foi faixa. 357, menos emprego. Seria onde o pessoal começa a cortar gastos de algum ponto, se isso aí fosse adiante. Né? É um risco que a gente corre, inclusive, do segmento logístico começar a cortar onde não deve? Eu não tenho dúvida. Né? A gente tem que sobreviver. Todo negócio, um empresário ele investe um dinheiro em algum estabelecimento, ou industrial, numa fábrica, ele tem que ter um retorno. Não existe negócio que não dê retorno, senão ninguém investe. Né? Então, esse investimento, a partir do momento que ele tem um risco, ou que ele tem dificuldade em obter o retorno necessário, ou que ele vê que, de repente, ele está com um passivo muito grande, até pela dificuldade de se ter aquele negócio, ele começa a pensar em ou partir para outro, ou
né? Talvez enxugar o número de pessoas, porque a lei trabalhista é um outro problema que a gente fala muito, né? A nossa CLT vai fazer 70 anos. Sim. E olha o que mudou tudo nas leis trabalhistas, no trabalho em si. Na sociedade mudou muito, como um todo, né? Tudo mudou. Né? E hoje nós estamos vivendo aí um mundo totalmente diferente. Claro. Então, há uma necessidade de se adaptar para que ele possa facilitar. Nós temos que facilitar. Nós estávamos com o Sardenberg falando para nós lá em Blumenau, na quinta-feira, e falando que existe aí uma medição do melhor lugar para se montar um negócio. O Brasil, acho que está em 140 aí dos países. Sim. Né? Que não é um país, não está entre os top, vamos dizer, para se colocar um negócio. E aí, o que se vê em tudo isso? Diversos, né? Facilidade de se abrir uma empresa, facilidade nas leis trabalhistas, na tributária. E aí nós vamos elencando diversos itens que a gente ficou lá para trás. Esse é o chamado custo Brasil. Que lamentavelmente é alto ainda, né? É altíssimo, porque além de fazer o investimento, ou seja, de fazer aquele investimento para poder ter o retorno, você tem que fazer o investimento naquele segmento que o Estado deveria te fazer, que é justamente na infraestrutura. Você não consegue, de repente, fazer o investimento e os tempos, a burocracia que existe para montar uma empresa, isso tinha que ser facilitado, porque imagina, se um empreendedor está colocando seu capital de risco ali, está investindo ali no negócio, se o negócio dele dá certo, ótimo, maravilha, ele está cumprindo uma função ali, a função social, legal que tem. Agora, se não der certo, ele perde o investimento, ele perde tudo que colocou, vira, no caso de muitos microempresários, quando fecha um estabelecimento, ele vira um desempregado. Sim. E sem direito a seguro-desemprego, sem direito a fundo de garantia, porque realmente ele apostou tudo em cima de uma situação, está gerando emprego, gerando renda, mas se não dá certo o negócio dele, ele não tem... E o governo perde o contribuinte, né? Exatamente. Exatamente. E sai ainda com passivo. Exatamente. Vamos para mais um intervalo aqui no Conversas Cruzadas, porque a gente vai voltar daqui a pouco para as considerações finais aqui no programa, falar mais um pouquinho de carga tributária. Até já. De volta com Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, hoje conversando sobre carga tributária. E a gente conversou sobre bastante temas aqui ao longo da noite, falamos sobre as medidas que protegem o Estado, complicam a vida dos comerciantes e o retorno que os comerciantes e a população esperam, mas que nem sempre obtêm uma resposta satisfatória. E como a gente falou bastante, não dá mais tempo de nada, eu queria ouvir rapidamente a consideração final de cada um dos nossos convidados, começando pelo presidente da Federação das CDLs aqui de Santa Catarina, Sérgio Medeiros. Bom, Felipe, nós estávamos até conversando aqui e a Inconfidência Mineira, a principal fator foi que o governo quis cobrar 1/5 de cada um, da produção de cada um, como imposto. E daí gerou toda uma revolução, aconteceu o fato do Tiradentes e tal. E hoje nós estamos pagando quase 2/5, né? E a gente vê que a situação não é muito diferente, a necessidade de arrecadar mais. A gente vê que os desvios de verbas foram tantos que hoje a legislação para se fazer uma obra pública, algo que a gente necessita, uma infraestrutura, está inviabilizando praticamente os negócios. Então, há necessidade realmente de uma mudança, né? Acho que é necessário a gente trabalhar para isso, estar junto com os nossos legisladores, buscar essa mudança, junto também com a sociedade, reivindicando para que a gente possa ter dias melhores. Muito bem. Muito obrigado. Doutor Vicente Lisboa Capella, advogado tributarista, professor da Unisul, também aqui conosco. Suas considerações. Felipe, eu queria encerrar parabenizando a sociedade em nome do Sérgio, do Flávio e do Quissal, que essa vitória do diferencial da alíquota é uma vitória da sociedade, de ir até o poder público e demonstrar a sua real necessidade. A gente falou aqui bastante da responsabilidade do legislativo, acho que o Poder Judiciário também tem uma responsabilidade sobre isso.
Tá? Só para dar um exemplo, hoje numa fiscalização da Receita Federal, a lei de 2001 diz que o fiscal pode ter acesso ao extrato bancário de cada um de nós. Olha só. E aí a Constituição diz que precisa de ordem judicial. Essa lei é de 2001 e aguarda uma manifestação do Poder Judiciário até hoje. Não há como se esperar quase 13 anos para uma manifestação do Poder Judiciário num assunto tão grave. Sim. O seu extrato bancário é acessível à Receita ou não? Isso é fundamental. E o Poder Judiciário tem se afastado em alguns momentos. Então, aqui, vamos distribuir também parte dessa responsabilidade. O legislador tem parte dessa responsabilidade, o Executivo tem parte e o Judiciário também tem. A sociedade está fazendo a parte dela. Queria parabenizar a todos que atuaram nessa vitória. Muito bem. Muito obrigado. Flávio Felipe, secretário de Comunicação e Capacitação do CDL Jovem, aqui de Santa Catarina. Obrigado também pela sua participação. Suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer essa sociedade organizada, agradecer a CDL, dar a oportunidade de jovens estar dentro dessa movimentação e passar para eles o que eles fizeram aqui. Foi a Dia do Liberdade de Imposto, uma bandeira da CDL, feita no país todo, o Estado aqui fez em algumas cidades. E é só agradecimento, agradecer a que essas pessoas da sociedade possam estar recebendo essas informações e estar fazendo um país melhor. Muito bem. E o Kissal Tais, advogado, empresário e lojista também aqui conosco mais uma vez. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, registrar a importância, a necessidade da população, do contribuinte, estar arregaçando as mangas e buscando aquilo que realmente entende como necessário, como importante. Não dá para ficar esperando vir por parte do governo tudo o que se precisa, não. Tem que buscar, reivindica, vai, se esforça, arregaça a manga e vamos atrás daquilo que realmente é necessário e que é importante. Seja na questão da educação, saúde, segurança e dentro daquilo que nós podemos fazer para melhorar o ambiente onde nós vivemos. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado aos senhores que estiveram conosco, discutindo um pouco sobre carga tributária e a você que nos acompanhou no programa de hoje. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.